Boa tarde, hoje 8 de julho de 2025, às 13h35, declaro aberta a nona reunião de Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Coloca a ata da última reunião em discussão. Em aprovação, ata aprovada. Para dar início à reunião, gostaria de cumprimentar o senhor Nilson Vetter, secretário da Fazenda da Prefeitura Municipal de Ituporanga, e o senhor Luiz Augusto Wagner Chirem, contador da Prefeitura Municipal de Ituporanga, que estão aqui presentes a convite desta comissão, para discussão e alinhamento sobre a melhor ordem de apresentação e tramitação das leis orçamentárias, Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, Lei Orçamentária Anual, a LOA, de forma a garantir o cumprimento dos prazos legais e a eficiência na análise legislativa. Para iniciarmos a discussão, gostaria de passar a palavra ao Alain, assessor contábil da Câmara, para que faça a sua explanação sobre o assunto aos presentes. Boa tarde a todos. A gente queria ver se implementava com vocês uma forma de, no ano que tem o PPA, de trazer o PPA para ser aprovado antes da LDO, para poder, justamente a LDO da gestão atualizada, ela ficar direcionada para a PPA daquela gestão. Praticamente isso, né? Na verdade, isso foi levantado na audiência pública que o senhor Lúcio fez na Câmara. Eu até agradeço aí o vereador presente, né, que já estavam na audiência também, que eu já tinha invocado essa possibilidade de alteração, e na verdade até peço desculpas também, porque eu acabei não discutindo com o secretário, nem com o secretário de administração, mas a gente já estava, vamos dizer, no radar essa inconsistência. Isso foi, acho que no ano que foi revisado a Lei Orgânica dos Municípios, faz uns 4, 5 anos atrás, se não me engano, o pessoal não se ateve a isso. Então hoje a gente tem, dentro do exercício de 2026, a previsão da LUA, a gente tem ela formada primeiramente antes do que o próprio PPA, né? E não é só uma questão gerencial propriamente dito da lei, o próprio sistema que eu tenho hoje lá, ele é bem complicado, tanto que agora eu estou começando a fazer o PPA, a parte gerencial do sistema, né, que é a DPM, basicamente com uma LDO já pronta, né? Então basicamente, se nós tivermos a aprovação da LDO com data anterior, provavelmente vai ter alguma já alteração do PPA, ou em número, que às vezes não é tão relevante, em números, em valores monetários, mas a própria composição orçamentária, talvez, né, que eu quero fazer algumas alterações nessa nisso. A gente tem hoje algumas coisas muito direcionadas. Por exemplo, hoje eu tenho lá a aquisição de veículos, né, um projeto específico dentro de cada secretaria ou algumas secretarias. Eu não quero mais deixar esse termo, eu quero deixar a aquisição de infraestrutura da secretaria, porque ali eu posso então adquirir. O que a regra diz orçamentária? A regra diz que dentro da secretaria tem um projeto de atividade. E ao longo do tempo que os contadores fazem, eles têm o projeto 2 da atividade, que é aquela coisa que ele bota a folha, custeio, e ele costumava não botar imobilizado ali dentro. Mas hoje a gente não tem mais uma coisa rígida que diga a respeito disso. Então o projeto, a atividade hoje, que é específico, que começa com né, que seria investimento, hoje ele dentro do nosso orçamento ele é bem flexível. Só que a gente tem esses termos que às vezes, por exemplo, um exemplo que tem acontecido muito, que eu tenho notado, por exemplo, equipamento para agricultura, né? Até tempos atrás eu não tinha aquisição de máquinas e equipamentos para agricultura. Então vinha uma emenda parlamentar do governo, era de agricultura, né, federal e estadual, e eu não tinha esse projeto de atividade lá, consequentemente não tinha dotação. E até hoje, às vezes, acontece algumas, dependendo eu tenho, por exemplo, lá no urbanismo, pavimentação de ruas e avenidas, por exemplo. Ali eu boto tudo, tanto pavimentação de rua no interior, tanto como pavimentação de rua no coisa. Mas eu cheguei a botar coisas ali naquela coisa, investimento, compras de convênio naquele, pavimentação de ruas e avenidas, muitas vezes uma construção, porque eu não tenho aquela específica, só para vocês entenderem. Quanto mais tu pulveriza o orçamento, mais engessado fica, né? Se tu faz mais genérico, ele fica mais, para executar, fica mais solto. Por exemplo, se tu colocar lá num projeto aquisição de equipamentos, pode ser desde um computador até um veículo. Agora, se você bota aquisição de veículos, você comprar um computador ali, isso aqui está estranho, né? Mas é um equipamento como outro qualquer. Então é claro que com a evolução,
Com o tempo a gente vai evoluindo e vai aperfeiçoando e adequando de acordo com a necessidade do município, né? Na questão específica da LDO, né? É que nós temos que cumprir os prazos, né? E o prazo da LDO é que não nasceu o PPA ainda, porque ela deveria, como ela é um fruto do PPA, né? Ela nasceu primeiro que o PPA. Mas é o que está na legislação e nós temos que obedecer. Mas essa legislação veio de onde? Veio em não atentar que o PPA é uma vez cada 4 anos. E a LDO é todo ano. Aí quando agora chegando no primeiro PPA, depois da alteração, percebemos isso, né? É claro que nós da municipalidade, do executivo, temos que cumprir a legislação. Ah, ela não serve. Isso não se discute, se não serve, vamos alterar. Mas o que está escrito e não está alterado ou não está declarado como inconstitucional, tu tem que obedecer. Eu acho que é inconstitucional, não é o caso, né? Uma lei que eu achar inconstitucional não vale nada. Eu tenho que pedir uma declaração de inconstitucionalidade, aí sim ela é inconstitucional, mas eu achar não vale nada, tem que cumprir, né? E o que nós fizemos aqui foi meramente cumprir o que está na lei orgânica, que é mandar a LDO nesse prazo, tá? E a Constituição Federal e a própria LDO tratam do PPA em tempo posterior à LDO. Com certeza, agora eu não sei se vocês são obrigados a aprovar ela agora ou não, mas ela com certeza vai sofrer alterações. Porque a hora que nós formos para a rua fazer audiência pública aqui e elaborar o PPA, né, que é o chapéu então dos próximos 4 anos, ou guarda-chuva, como queiram chamar, vai ter conflito. Vai ter conflito. Porque a LDO é para o ano que vem. A LDO é para o ano que vem. E o PPA é para os próximos 4 anos. Né? Então, o que a gente está executando agora esse ano é o fruto do PPA lá de 2021. Mas a LDO não. Porque a LDO vai tratar do orçamento do ano que vem, né? Que já é uma coisa nossa do atual PPA. Então tem esse conflito aí. Eu não sei como é que vai encaixar essas datas. Não, eu só ia perguntar agora para vocês, a LDO já foi aprovada? Já tem a votação, já tem pauta? Ela foi lida, né? Não foi aprovada. Foi lida. Sabe? Eu acho que foi aprovada. Eu acho que foi aprovado. Foi aprovada na Foi, sessão sim. passada. Foi. Não, essa agora na outra já. Na outra. Não na semana passada, outra segunda. Foi aprovada já. Na minha visão. Só que a Câmara é soberana para alterar o que quiser alterar, né? E vai ter que ser alterado, não tem alternativa, porque nós vamos ter uma situação no PPA que vai ser projetada agora e a LDO, que é a diretriz do ano que vem, vai estar fora desse contexto do PPA para os próximos 4 anos. A não ser que a gente consiga, né? A perfeição de encaixar para o ano que vem a LDO dentro do PPA, né? Não, não, isso vai acontecer. Se tiver essa perfeição, daí está tudo resolvido, mas eu acho difícil. O que vai acontecer? Toda aquela estrutura financeira de dinheiro e a estrutura de nomenclatura das coisas do PPE, eu vou fazer e o que tiver conflito com a LDO já vai vir no mesmo projeto, eu vou mandar agora um projeto apartado dizendo para alterar a LDO. Até porque é mais um conceito de estrutura de sistema para enviar para o tribunal do que propriamente o conceito de lei. Porque lei é um texto, né? Eu vou botar um texto. Por isso que eu perguntei para vocês se a gente tinha aprovado a LDO, que poderia de repente segurar, né? Eu posso ter enganado, acho que foi aprovado. Foi aprovado. Então não tem o que fazer, então eu vou fazer a LDO, mas isso é o que vai acontecer. Agora, independente disso, cabe também nós, né, essa administração, mandar um projeto de lei já para alterar isso aqui, que conforme foi dito na audiência que o senhor apresentou. Eu até acho que já foi, até porque tinha prazo, né? Exatamente, vocês também têm que cobrir prazo. É prazo. Então, na verdade, o que eu acho que a gente está conversando hoje é para até tratar, para botar num cronograma nas próximas, né? No PPA. Para mudá-lo na lei orgânica, que tem que Mas ser eu mudado. estive pensando, eu posso estar meio burro, né, depois de velho, né? Mas eu não consigo enxergar como é, porque tu vai ter que tratar um LDO no primeiro ano do PPA com data diferente das demais. Porque o que está na Constituição hoje é exatamente o atropelo. Hoje Não nós fizemos... é só o nosso município que pegou É o atropelo, porque eles não pensaram que o PPA vem uma vez cada 4 anos, e quando e foi que a LDO para o ano que vem já está antes do PPA, quer dizer, o filho nasceu antes que a mãe. Não pensaram nisso. Sim, esse aqui foi mudado, foi em 2021, quando estava de vereador, mudado essas datas, porque antes era Sim, diferente, né? Mas está em consonância com a Constituição Estadual e Federal. Mas na verdade é a Constituição que está errada. É por aí, eu acho que é por aí. Outra coisa que eu queria, talvez não foi nem tocado no assunto, mas eu quero fazer questão de tocar nisso, porque eu tenho assistido algumas reuniões das comissões de vocês,
confesso que essas eu consigo assistir da Câmara, às vezes eu não consigo assistir, entendeu? E eu percebo que está vindo para cá muitos erros, muito conflito entre a mensagem e o projeto de lei. Então, eu vou ter que amarrar lá para o nosso pessoal, porque quem faz o projeto de lei e a parte técnica é o contador. Quem redige a lei e a mensagem não é o contador, já é lá da administração, que eles fazem o melhor que eles podem, mas juntando a técnica não dá para dizer que não vai errar, né? Então talvez, Augusto, nós exigir que antes de vir para a Câmara, qualquer lei que envolva alteração orçamentária, passe por um pente fino, nós dois sentar e verificar, porque eu me sinto com vergonha quando vejo erros Grosseiras, né? grosseiras, assim, Porque não o tem crescimento do sentido. orçamento parece que Não eles tem sentido. copiam lá, tem uma Copia e cola, né? Exatamente, Uma feita lá e só porque copia. o pessoal que redige lá não tem conhecimento técnico de orçamento, de alteração orçamentária. É que é confuso, é um crédito adicional. Aí tem o suplementar extraordinário e o especial. Aí a partir dali, por exemplo, suplementar, da onde vem? É anulação de dotação, é excesso de arrecadação, é superávit financeiro. Então são umas regrinhas assim que tem que cuidar, entendeu? Então, Eu vou pedir lá pro Gerson, que antes de mandar para cá, quando se trata de orçamento, para nós... O exemplo foi esse dia, desse ano que teve de 2 milhões e pouco. Sim, sim, No local 2 milhões e pouco, eu estou com 1 milhão e 800. Eu estava assim, digo, Jesus amado. Mas o que vale é o técnico, né? A Sim. parte técnica, o relatório técnico é o que está valendo. Mas aí Porque aquele vai ser incorporado lá na contabilidade. O texto lá é meros enxerguistas, digamos assim, né? Mas que bom que tenha partindo de vocês disso aí, porque dá credibilidade do jeito que está ficando. Sim. E muitas vezes a gente pode pensar, mas E o valor aqui lá também eu acompanhei a discussão, né? Como vocês também não são técnicos de contabilidade, confundem se está suplementando ou está anulando, né? Sim. Isso aqui está crescendo ou está diminuindo, né? Sim. Entendeu? E também não é dinheiro, é dotação, é orçamento, né? Como é que chama? É verba. Então isso a gente quer corrigir, isso eu fiz questão de falar porque eu tenho assistido as sessões e percebi isso, né? E me incomodou isso. e pode chamar também, né? Pode me chamar. Na hora que também pode, a gente acostumado é só chamar, nós não temos tem que agendar. Agendar quando é oficial, coisa parecida, por exemplo, uma sessão da Câmara que tu não pode faltar uma convocação, né? E- Até ali a gente agenda, Mas isso é importante, essa aproximação do executivo com o legislativo, para as coisas são muito mais ágeis e acontece dentro daquilo que a gente espera. O executivo quer que as coisas andem bem aqui Sim. e nós queremos que também o executivo ande bem lá. Mas para isso tem que estar tudo alinhado as coisas, né? E a gente sabe, por exemplo, essa alteração orçamentária que a gente está pedindo aí, isso para nós lá é urgente. Senão vai ter coisas que vai ficar travando, ou nós vamos ter que estar empenhando no A no B para não parar. Porque quando a gente manda para cá, porque a dotação já está zerando, né? E com dotação zerada tu não consegue realizar a despesa, mas tem despesa que tu não pode parar. Não pode parar. É que a gestão orçamentária, só para você entender, ao longo desde que o seu Wilson entrou, e a gente descentralizou, ele não é responsável mais. Os caras vêm ali, Augusto, que nem eu falo, o que acontece muito? Tá? A secretaria começa a gastar, a gente fez uma divisão de 12 meses, o serviço pegou e cortou, até para controlar o gasto. Então, assim, é que nem eu tenho gasto em casa. Tu sabe quanto que tu tem no banco, no cheque especial ou não, e tu vai gastando. Então, assim, o que acontece muitas vezes na prática? A secretaria vai, gasta, e eles deixam acabar para procurar o seu Nilson ou me procurar para fazer suplementação. Porque aí eu brigo com as secretarias. A gestão orçamentária não é nossa, a não ser da Fazenda, mas não é nossa, tá entendendo? Assim, que às vezes acontece na prática, a gente briga, a gente tem aperfeiçoado os processos administrativos, e que a secretaria faça uma gestão prévia e não deixe acabar a dotação orçamentária, porque muitas vezes ela tem um cronograma de 12 meses, mas muitas vezes a secretaria executou algo diferente dentro já agora, do primeiro semestre, e já foi toda a dotação. Como aconteceu com a infra ano passado, né? Devido àquela chuva lá, foi gasto. Sim, tem coisas que não. Ou agora, por exemplo, eu sei que eu mandei muita pouca suplementação esse ano para a Câmara, então, só que agora eu sei que eu sempre falo, agora eu estou no mês certo, estou indo no final de um ciclo orçamentário, ou seja, todo mundo tem que estar ciente dos secretários que eu estou acabando as dotações orçamentárias, sem contar todo o conceito de fechamento de conta, finalizar os resultados da administração, tudo aquela questão. Então, mas é isso que a gente tem tentado aperfeiçoar para não ficar tanto na dependência do legislativo, mas também tentar passar o máximo de informação para as pontas, para eles também não serem prejudicados, né? Porque hoje eu vejo a infraestrutura, ela está tão importante quase quanto a saúde e a educação.
Porque a infraestrutura é aquela que cuida do transporte, digamos assim, né? Como é que tu vai deixar um pedacinho de 50 metros para o ônibus não passar, o caminhão da safra não passar, o caminhão que leva insumo para os agricultores não passar? Ou seja, não tem que discutir. Tu tem que ir lá e resolver, né? Não tem que deixar para amanhã. Porque a chuva foi essa noite, estragou, Sim. e tem que dar trânsito em seguida, né? Então a infraestrutura hoje é uma... Porque aqui na cidade, se ficar o meio fio sem pintar, Tudo Não bem. tem Não vai problema. mudar nada, né? a faixa de pedestre está meio apagadinha, vai continuar sendo a faixa de pedestre. Agora lá no interior, Com uma tem um ponte. pantano, cai uma ponte, não tem discussão. Tem que ir lá e fazer. Né? Isso não se discute. E quantas pontes nós temos ano passado, cara? Não, e o próprio Sim, seu eu Nilson, quero na hora ver de se próprio, a ponte. não, o próprio seu Nilson, na hora de experimentar, ele já sabe para que quer, às vezes, ele às vezes nem fala comigo, ele diz, não, bota na vaga comum, mas às vezes ele me chama porque sabe da prioridade, entendeu? Não tem, até no dia a dia, do gasto ali, de controle de gasto, né? Mas às vezes vem uma suplementação que a gente não concorda muito, porque a gente sabe que não é, né, não é relevante, não é? Mas é assim, tinha mais algum assunto? Né? Mas ó, falando só sobre o cronograma, você vai falar? Das datas? Aquela proposta que eu mandei Sim. ontem. Assim, eu fiz com base em outros municípios que já adotam, né? Aí eu quero ver com vocês, se de repente vocês lá têm a demanda interna de vocês, né? Não sei como é que como seria a entrega. Assim, no primeiro ano ser enviado para a Câmara até 31/5. O PA. Será que o PA. PA? Será que Eu acho que é possível. E Ou devolver 31/6, né? É, porque nós não podemos fazer, nós não podemos enviar depois da data que a lei exige, mas antes pode. que aqui 2 meses já dá para tramitar. Tem A FDO é quando? A FDO é quando? De agora? Agora é 15 de abril. A FDO é 15 de abril. Então o PPA tem que ser antes. Isso. Não, mas não vamos Aí, alterar mas- essa. Mas o PPA acho que ele será que é Mas nós? também. Será que é nós? Será que não tem ainda? Como assim? Esse agora não tem muito o que discutir. Não, mas é só para deixar Alteraria as alterar. três. É só para alterar a lei mesmo. Pra deixar certo, né, a lei, né? E Lua. Eu botaria 6 aqui, tá? Porque você tem que parar para pensar o seguinte, gente, não tem segredo. Quanto mais tarde as 3 peças orçamentárias, PPA e Mais LDO, perto da mais comunidade. perto da realidade o cara consegue fazer. Essas histórias de se fazer com o início do ano pro ano que vem, eu não tenho base nenhuma de subsídio naquele ano. Se acontecer algo, a peça pro ano subsequente é totalmente irrisória, porque se baseou assim, no ano anterior, daquele ano que tu não tem informação. Então assim, eu sempre falo, não tem subsídio pro contador, porque não adianta, é tudo receita. Eu sempre, tudo que eu faço sempre parte da receita, sempre analisa a receita anterior, não tem segredo. Só vai prever mais despesas se tu tem uma receita que tu sabe que é possível acontecer. Então assim, quanto mais tarde as peças, melhor. Eu sugeriria 30/6 o PPA. Que aí Eu não teria posso 2 falar meses isso. para Eu tramitar. Isso. E as demais de 2 em 2 meses também. Aqui e lá, né? Eu só mudaria o primeiro ali, tá? O Isso aqui não vai ferir a Constituição? As datas Isso que tu precisa confirmar, tá? É que Dá a uma olhadinha Constituição, lá. né, na própria Constituição ele fala, acho que é artigo 28. Eles da abriram. autonomia, da autonomia para os Estados Não, Unidos. vocês é Tá a data lá? Não tá a data lá? Não. Tá, mas é referente a Federal. no federal. Nós erramos mesmo no Lei Orgânica, foi errado. Também errado. Se quiser seguir, Porque faz muito tempo que eu li isso aqui, o tempo que eu fazia, né? Porque eu sei que a Constituição Estadual e Federal trazem lá PPA, LDO e LOA. Não tem um artigo que flexibiliza. Daí os municípios ficaram, cada um faz o que Sim, quer. nós perdemos feio aqui na Lei Orgânica. mas dentro desse conjunto vai ser estudado, ver tudo da melhor maneira possível. É Se só que der você pra não tem se que partir de fazer, nós, né? É, Então, sim, 36. então dos 6, né? Porque o PPA, o que acontece? Ele também precisa de toda aquela tramitação de audiência pública do Executivo, audiência pública do Legislativo, para depois virar lei. Essa isso eu levo para discutir com a administração. Para depois Porque a lei tem que virar partir, a lei lei. tem que partir nossa, né? É, pode ir nós. Essas alterações, porque é alteração da Lei orgânica. da lei orgânica. É 7 votos, eu acho. Não, mas a iniciativa é nossa Sim, ou da é nossa, Câmara? acho que é nossa. Acho que é nossa. Eu não sei também, mas isso aqui pode ser nossa. Parte de que alteração à lei orgânica? Tem alguns Não, artigos, é algumas coisas. algumas coisas do Executivo, algumas do Legislativo. Tem que Não, ver isso mas também. eu acho que é nossa. sim. Dá uma olhadinha, se for deles, a gente, se for deles, nós comunicamos com vocês. Sim. Se for nosso, a gente encaminha. Mas dá uma olhadinha, porque é de iniciativa, a alteração lei orgânica, de iniciativa do Executivo, isso. Do Legislativo, isso. Sim. Da população.
Aí tem umas regrinhas lá, né? Mas ele só vai precisar vocês, que o LDO provavelmente que vai ser alterado. Agora, como eu vou fazer no sistema, eu não sei. Pois é, mas aí isso acaba virando retrabalho, né? Na verdade. Não, eu vou ter trabalho, Sim, porque... Então, se botar da maneira que seria o certo, não precisava estar fazendo isso tudo novamente. Cara, não adianta. Tem as leis, mas o cara trabalha em função do tribunal. Antigamente não tinha. Hoje tem a tal da compatibilização, ou seja, eu tenho PPA, a LDO e a Lua. Eu tenho que pegar tudo que eu faço na Lua e alterar de trás para frente. É um negócio assim, então é o sistema, sabe? É bem complicado. Trabalho, né? É mais para atender as coisas de dentro do sistema, tentar botar no papel para tentar conseguir enviar aquilo lá de forma correta para o tribunal. Entendeu? Mais algum assunto? Mais alguma coisa? Vereador Bagana, Jorge? Já nadam bem. Então, não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada, Eu, antes de tu entrar, só queria então agradecer a oportunidade de vir aqui trazer essas informações, né? E dizer que, vou repetir, estamos sempre disponíveis, independente de hora, deu um probleminha aqui, então vocês estão reunidos, deu um problema de esclarecer, só chama que a gente Eu venho na hora. vem na hora, não tem problema, não tem dificuldade, né? Tá bom? Até porque nós temos também interesse que a coisa seja agilizada. que ela flui, né? Exatamente. Obrigado. Então, não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada, nós vamos agradecer a presença do secretário, o senhor Nilson, do Augusto, né, contador, do Alan, nosso assessor contábil da Câmara, nossos assessores, os demais membros da comissão, o vereador Jorge, o vereador Bagana. E uma boa tarde a todos e declaro encerrada a presente reunião.